pessoal, tudo bem com vocês? Professora Tânia de Língua Portuguesa, trabalhando hoje a aula de 147, Carta do Leitor, muito importante, não é verdade? Lembrando vocês de acessarem o Classroom, não esqueçam lá, olha as atividades do terceiro trimestre, entregas nas datas certinhas, passam as obrigatórias e não esqueçam de clicar ali na presença de vocês, ok? Vamos verificar os nossos objetivos? Então lá, objetivos da aula. Relembrar as características estruturais e funcionais do gênero carta do leitor. Reconhecer o emprego de recursos linguísticos próprios da argumentação. Então, é claro, carta do leitor é um texto argumentativo, não é verdade? Ai, professora, mas não faz mais carta, não... Fazemos sim, pessoal. E o mais importante também é lembrar que são cobradas por aí. Às vezes cai num vestibular, cai num concurso, né? Então eu preciso saber ali a estrutura, o que precisa na carta, o que eu posso colocar, o que eu não posso. Então, muito importante, sim, nós sabemos, mesmo nessa era digital, né, de WhatsApp, de e-mail, eu tenho sim que conhecer e verificar, porque nós temos aí os nossos meios de comunicação, tem revistas, que às vezes acontece de estar lá as cartas do leitor presente. E eu tenho que saber ler, saber fazer na hora que eu precisar, tal assunto, eu quero ali opinar sobre aquilo. Então, vou mandar uma carta lá para a revista. Beleza, tenho que saber fazê-la. Qual é a estrutura? Como é que ela fica bonitinho? Então, é isso que nós vamos verificar hoje. Então lá, relembrando, a carta do leitor é um texto que o leitor envia a um jornal ou uma revista para relatar algum fato ou para expressar sua opinião sobre alguma notícia, tema atual ou artigo publicado. Principais características da carta do leitor: textos breves, escritos em primeira pessoa, temas atuais e de caráter subjetivo, linguagem simples, clara e objetiva, presença de destinatário e remetente, texto expositivo e argumentativo. A estrutura. Bom, então já sei que a carta é importante. Ela tem um corpo, né? Ela tem um vocativo. Professor, eu preciso data, eu preciso assinar, eu tenho que ter lá a despedida. Vamos verificar lá então. Estrutura. Vocativo. Aparece o nome da revista ou do jornal e pode vir acompanhada de local e data, chamado de cabeçalho, né? Então, o cabeçalho lá, Curitiba, dia tal de 2020. Perfeito? Lembrando ali, se sempre, né? Ah, eu quero marcar quando eu escrevi. Então, tem que colocar. Mas não é um dado assim obrigatório, certo? É facultativo. Aquilo que tem que ter na sua carta mesmo, de qualquer jeito, é aquilo que, se não tiver, é problemático, é o vocativo e o corpo do teu texto, tá? Os demais ali, a data, a despedida, para deixar tudo completinho, bonitinho, aí fica aí por você. Ou então, pelo que você vai ler lá no teu enunciado, né? Então, de repente, está fazendo uma provinha, está pedindo ali, assine, coloque a despedida, coloque a carta completinha. Aí você já sabe tudo que vai ter que fazer. Data, vocativo, corpo e a despedida ali e a assinatura, se preciso for. Perfeito? O enunciado é muito importante. Então lá, de novo, estrutura vocativa, aparece o nome da revista ou do jornal e pode vir acompanhado de local e data, chamado de cabeçalho. Introdução, pequeno trecho que aborda o assunto que será apresentado e explorado pelo leitor. Desenvolvimento, da argumentação do leitor sobre sua ideia central. Conclusão, o leitor arremata suas ideias e geralmente inclui uma sugestão para o assunto abordado. Bom, se eu estou falando ali em introdução, falei ali em desenvolvimento e falei numa conclusão, automaticamente estou trabalhando o texto ali argumentativo, não é verdade? Então ele tem que ter um começo, um meio e fim para que eu saiba ali o que eu
estou passando, né? Então, o meu leitor lá fala, ele está reclamando sobre isso, ou ele está elogiando, né? Às vezes saiu uma matéria na revista X lá, e você quer dar a sua opinião sobre aquilo. Olha, gostei muito, me passou informações assim precisas, né? Quero parabenizar o chefe da edição, e assim sucessivamente. Então, tudo isso é uma maneira de você falar, né, para alguém o seu posicionamento. Assinatura, né? O leitor assina seu nome, o qual pode aparecer em forma de sigla. Por exemplo, Afonso Miguel Pereira dos Santos, AMPS, né? Aí depende muito, mas falando ali para vocês de novo, pessoal, importante vocês lerem o que o enunciado está pedindo para vocês. Se vocês estão mandando a carta para a revista, já pode fazer lá a data, o vocativo, o corpo e colocar lá o teu nome, mas de um jeitinho assim que não fique muito exposto. Porque quando a gente coloca o nome inteiro da gente, eu acredito, é a exposição do seu nome ali, né? Então, as siglas eu acho que fica melhor, perfeito? Mas não significa que obrigatoriamente tem que ser assim. Por isso, tenho que ler, verificar. Tá pedindo, não tá pedindo? Como é que eu faço? Para não errar, perfeito? Então, vamos lá. Atividade 1. O que é uma carta do leitor? Com vocês lá. Carta do leitor. Nós temos também, pessoal, carta ao leitor. Então, há uma diferença ali. Então, um manda e o outro recebe, ok? Então, verificando lá. O que é uma carta do leitor? A carta do leitor é um texto em que o leitor escreve para um jornal ou uma revista para apresentar opiniões, sugestões, críticas, perguntas, reflexões, elogios e etc.
Ela segue a estrutura comum de uma carta, com vocativo, introdução, desenvolvimento, conclusão, despedida e assinatura, ok? Atividade 2, mais um pouquinho lá. Qual é o objetivo da carta do leitor? Com vocês lá. Bom, pessoal, se você está mandando a carta para algum lugar, é porque ou vocês querem sugerir alguma coisa, tem uma finalidade, ou elogiar, né? Ou dizer que não gostaram da matéria, que poderia ser diferente. Então, nossa, eu posso sim falar um monte de coisa assim, certo? Mas desde que seja ali simples, nada de coisas rebuscadas, tem que ser uma linguagem padrão, né? Nada de colocar ali clichês, venho por meio desta, nada disso, gente, né? Então já vai direto lá, olha sobre o que eu li, da edição, tal, e daí você coloca ali a sua posição. Então vá direto ao assunto, não fique usando clichês ali. Então lá, qual é o objetivo da carta do leitor? O objetivo do leitor, ao escrever uma carta para um jornal da cidade ou uma revista de circulação nacional, é tornar pública sua ideia e sentir-se parte da informação. A carta do leitor é uma maneira de fazer parte da opinião pública, né? Então, ou eu vou sugerir, ou eu vou parabenizar alguma coisa, ou até vou mesmo criticar. Olha, não gostei daquela edição, não concordo, certo? E vou dizer por que ali eu não concordo. Leitura 1. Então, temos aqui um exemplozinho de uma carta para vocês verificarem. Olha a estrutura, pessoal, muito importante. A data, nós temos ali o vocativo, aí nós temos o corpo do texto. Professora,
A data, entre a data e o vocativo, eu pulo uma linha? Sim, pulo uma linha do vocativo e também pulo uma linha do vocativo para o corpo do texto. Vai ficar bonitinho. Professor, eu coloco ponto no vocativo ali, caros editores da revista Viagem e Lazer, ou eu não coloco nada, coloco uma vírgulazinha, fica bem bonito e dentro da padronização. São Paulo, vírgula, 12 de dezembro de 2013. Quero chamar a atenção de vocês uma coisa. Não pode colocar pontinhos em ano. 2000.013. 2020, tá? Então não pode ter aquele pinguinho ali. Não existe isso. E eu já verifiquei muitas cartas que tem aquele pinguinho. Perfeito? Então, corridinho lá. Caros editores da revista Viagens e Lazer, antes de mais nada, gostaria de agradecer a matéria publicada no mês de outubro, intitulada Lugares Inóspitos do Planeta, pela riqueza de detalhes e beleza das fotos. Após ler a matéria, fiz uma lista dos locais que me interessam conhecer, uma vez que sou antropólogo e um grande viajante explorador de lugares. Quanto a isso, tenho uma sugestão para o próximo mês, a inclusão de uma matéria sobre as Ilhas Fiji. Estive ali durante 2 anos de minha vida e pude contemplar belezas naturais estonteantes. Parabéns pelo trabalho. Agradeço a atenção, João Ribeiro dos Santos. Então veja, o corpo do texto, a despedida e a assinatura dele, né? Então uma carta ali completinha. Então foi colocado data, foi colocado vocativo, o corpo tá ali com a introdução, o desenvolvimento e o fechamento. Ele se despediu bonitinho e colocou o nome dele ali. Veja, ele parabenizou e ele também sugeriu dentro da carta. Esse é o papel ali da carta do leitor, né? Então, a gente poder dizer se gostamos, se gostei, se não gostei. E é claro, por que não gostou? Ah, eu não gostei da edição. Ponto. Não, quero saber por quê, né? Então, eu gostei. Por quê? Então, muito importante você colocar ali, deixar sintonizado o seu leitor. Quiz. São Paulo, 2 de dezembro de 2013. Caros editores da revista Viagens e Lazer, antes de mais nada, gostaria de agradecer a matéria. A parte destacada acima é a introdução da carta do leitor, a assinatura do leitor ou o vocativo da carta do leitor. Com vocês.
tranquilinho, né? Então dá para saber, porque já estudamos ali e visualizamos a estrutura. Então, sem dúvida nenhuma, C, o vocativo da carta do leitor. O vocativo é a palavra ou conjunto de palavras que usamos para chamar alguém, convocar ao diálogo, à interlocução, à Folha de São Paulo, né? A revista Isto É, né? Ao senhor tal, depende ali para quem vocês quiserem mandar, né? Informalidade ao meu querido amigo, claro, né? Se for uma carta para um amigo, algo um pouquinho mais informal, aí você pode usar o querido, né? E assim sucessivamente. Vocativo é a palavra ou conjunto de palavras que usamos para chamar alguém, convocar ao diálogo, à interlocução. Embora o vocativo apareça de inúmeras formas, principalmente em narrativas, interessa-nos seu uso nas redações dos vestibulares. Sim, é preciso utilizar vocativos em cartas, discursos e apresentações, gêneros textuais que são cobrados em diferentes avaliações. Já falei isso para vocês no início do texto, né? Ai, professora, mas eu não vou fazer. Vai sim, né? Você vai lá para o teu terminal fundamental, vai para o médio e, claro, sem dúvida nenhuma, para o seu vestibular. Atividade 3. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a matéria publicada no mês de outubro, intitulada Lugares Inóspitos do Planeta. Pesquise a palavra destacada e aponte o que significa. A. Ter resistência, aguentar, suportar fome e sede. B. Característica de local em que não há condições. D. Habitabilidade ou onde não se consegue viver. Ou C. Estado de uma coisa ou de uma pessoa isolada, privada do contato social. Com vocês lá. Bom, pessoal, essa palavrinha ali, inóspito, né? É o quê? Aquele lugar de difícil acesso, ok? Então, verificando isso, eu, sem dúvida nenhuma, marcaria a B, característica de local em que não há condições de habitabilidade ou onde não se consegue viver. Aquele lugar difícil, né? Às vezes muito frio, muito vento. Então vamos lá, leitura 2. A revista Época. Sou mãe e professora e sei bem quanto dizer não é importante, mas ao mesmo tempo sofrido. A reportagem abordou vários pontos sobre o consumo e soube respeitar tanto os pais quanto as crianças e os adolescentes. Aos pais, cabe a educação moral dos filhos e isso está sendo deixado para a escola, o que certamente traz consequências negativas para todos. Essa reflexão é importante para a sociedade, pois a partir dela,
pode-se pensar em um futuro melhor, com pessoas mais altruístas e conscientes. Sandra MP. Ok, Campinas, São Paulo. Ao ler a carta da leitora Sandra, podemos entender que a reportagem sobre a qual ela escreveu teve um assunto principal. Então vamos juntos lá. A. O consumismo entre crianças e jovens é a importância dos pais dizerem não aos filhos? B. O consumismo entre os pais que influenciam os filhos? C. O consumismo entre crianças e jovens e a responsabilidade da escola em educar? Nossa, pessoal, sem dúvida nenhuma, é a resposta A, né? Então ela coloca lá que os pais têm que dizer não, sim, para os filhos em algumas situações, não é verdade? Ao ler a carta da leitora Sandra MP, podemos entender que a reportagem sobre a qual ela escreveu teve como assunto principal o consumismo entre crianças e jovens e a importância dos pais dizerem não aos filhos. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo. Às vezes sim, às vezes não é verdade? Muito bem, pessoal. Então, o que estudamos hoje? Carta do leitor, características e estrutura e vocativo. Então, verificamos aqui duas cartas, mostramos ali a importância, né, das partes principais, lembrando que tenho que sempre ler, né? Por exemplo, eu não vou enviar a carta, estou fazendo uma prova. Vou ler bem meu enunciado. Ah, está pedindo isso, está pedindo aquilo. Opa, diz, não pode ter assinatura, então eu não posso assinar, senão eu vou zerar. Ah, não está pedindo. Então é muito importante eu saber ler na hora para fazer. E na hora que você enviar a carta, então, para algum lugar, né, para uma revista, para um jornal, saber fazer adequadamente, ok? Até uma próxima aula.